Estamos aqui no segundo podcast Connect Work, com uma convidada mega especial, ela que é farmacêutica, empresária, CEO da Farmácias Alquimias e de outros negócios que ela vai contar aqui pra gente. Fica ligado que agora eu apresento para vocês Raigna Vasconcelos. Seja bem-vindo, minha amiga. Muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando com você, Claudinei. A honra é toda minha. Vamos lá, vamos conhecer, vamos estreando os primeiros episódios desse podcast, tô sabendo, né? Que honra minha, né? Já comecei com peso, né? Já trazendo referências da saúde no Espírito Santo, isso é muito bacana, porque eu gosto de fazer essas conexões, né? Muita gente acha que empresas são só empresas fora a área da saúde, não tenho essa área. Mas, Raigna, eu gosto de sempre perguntar uma coisa emblemática no início. Quem é Raigna Vasconcelos? Qual a sua origem? De onde você vem? Como se diz, né? O que come, o que bebe lá? Não, tô brincando. Mas conta um pouco da sua história aí para chegar a ser a Raigna de hoje, empresária e farmacêutica e tudo isso. Então, vamos lá. Primeiro, né, eu sou Raigna Lucas Nascimento Vasconcelos, nome completíssimo. Pequeno, né? É por isso que eu não uso todos os sobrenomes, né? Vasconcelos é o sobrenome do marido, mas já, né, tá incorporado aí já há muitos anos. E assim, eu sou natural de Vila Velha, eu nasci em Canela Verde, nasci aqui em Vila Velha, morei pouco tempo aqui em Vila Velha, me mudei para Serra, em Laranjeiras, quando Laranjeiras estava começando o loteamento do bairro, as primeiras casinhas, entendeu? E morei em Laranjeiras até casar. Eu saí de Laranjeiras com 28 anos, casada com o meu atual marido, que é o Sérgio, né? E aí a gente veio morar em Jardim Camburi. E hoje estou na Enseada do Suá. Então, assim, eu sou capixabíssima, né? Eu falo que o único município que eu ainda não residi é Cariacica, mas não tenho nada contra Cariacica, tá, gente? Adoro. Chama da gema mesmo. Adoro, é. Mas assim, eu sou uma pessoa de origem muito humilde, né? Eu sou filha de pais que se separaram muito cedo. Minha mãe professora, né? Meu avô funcionário público, minha avó dona de casa. Não tinha muita facilidades, não. Pelo contrário, né? A vida era difícil. Eu imagino. Era, né, batalhada, entendeu? Estudei a minha vida toda em escola pública. Eu vim estudar numa escola particular. Eu já estava no primeiro ano do segundo grau, que hoje a gente chama de... isso me confunde. Ensino médio. Ensino médio, né? Que ainda é Fundamental 1, Fundamental 2, médio. Ensino médio, né? Na época não era hoje assim. Na época, tudo ensino fundamental até o nono, né? E depois é o médio. Na época a gente falava ginásio, né? Um negócio assim, né? Tá. Eu não sou tão velha, tá, gente? Eu tenho 47, faço 47 agora, dia 29 de maio, semana que vem. É super novo. Mas o mundo mudou muito, né? Nesses anos aí. E aí eu vim estudar, já para fazer cursinho, para preparar para o cursinho, que naquela época era assim, né? Não tinha nem. E desde muito cedo na minha vida, eu tinha muita certeza que eu queria fazer farmácia. Isso era muito... era muito intuitivo para mim. E as pessoas me perguntam assim, Raigna, mas por quê? Você tem algum farmacêutico na família? Nenhum que eu saiba, né? E sempre eu sempre fui dedicada aos estudos. Eu sempre tive boas notas. Eu nunca dei trabalho para minha mãe ter que me mandar estudar. Não, o meu caso não, tá? Nem do meu filho, tá? Registre-se. Thales precisa de uns ajustes. Mas tudo bem, né? As pessoas são diferentes. Mas assim, sempre fui aplicada nas atividades da escola. E aí eu consegui bolsa para fazer esse cursinho, né? Que foi ótimo, porque eu não poderia pagar por isso. Minha mãe não podia pagar na época. Então, fiz a prova, passei em farmácia. Na época era o vestibular, era junto com a UFES, né? Eu fiz FAFABS, que era a Faculdade Estadual de Farmácia. Hoje ela não existe mais, ela foi fundida à Universidade Federal, né? O curso foi para a Universidade Federal. E a prova era junto. Então, a minha prova foi a prova da UFES normal. Passei, né? E fui cursando o curso cada vez com mais certeza de que era aquilo que eu queria. E eu sabia também desde o começo que eu queria fazer farmácia para trabalhar com manipulação. Eu não queria balcão, eu não queria laboratório de análises clínicas, eu não queria trabalhar em outras áreas, porque farmácia você pode trabalhar com análise de alimentos, você pode trabalhar com toxicologia, você pode trabalhar em várias áreas, né? Mas eu tinha muita certeza disso. Não sabia muito bem como eu ia conseguir,
Porque o mercado de manipulação aqui no estado, aqui na Grande Vitória, era muito diferente do que é hoje. A gente não tinha tantas empresas e a gente não tinha tantas oportunidades também de estágio. Era uma coisa muito assim, cada um escondia um pouco do que fazia, sabe? Era você uma não pode arte. saber que senão você vai concorrer comigo. Isso, era uma coisa muito assim, eram os caderninhos guardados nas gavetas, sabe? Umas coisas assim? Eu sei. Era assim. Então, isso fechava muito o mercado para uma pessoa que não tinha pedigree, vamos falar assim. Eu não tinha alguém para me indicar, eu não tinha como pagar, então isso me dificultava, tá? E esse aí é um pouquinho do início da minha história, né? Assim. E eu me lembro que no segundo período, estava começando o segundo período de farmácia, e na época a gente fazia 10 períodos, aula o dia inteiro. Era eu tinha integral. aula de 7 da manhã às 5 da tarde, todos os dias. Porque hoje, gente, os cursos de farmácia tá um negócio que, vamos combinar, né? O currículo espremeu, a carga horária espremeu, um monte de matéria optativa, eu não consigo muito entender isso, não. Por que optativa, né? Isso faz falta na formação do profissional, na minha maneira de ver, tá? Os estagiários que chegam hoje para pedir estágio com a gente, eles chegam num nível de formação muito inferior à formação que eu tive, né? E eu vejo que isso é muito dos currículos das faculdades, tá? Mas, enfim, é a realidade. E aí, no segundo período, uma professora minha chegou e falou assim, tem uma amiga que tem uma farmácia de manipulação pequena, mas ela tá procurando um estagiário, né? Em Laranjeiras. Oh. Eu falei, pra mim esse negócio, pra mim. Aí ela deu o telefone da farmácia, naquela época ninguém tinha celular, né, amigo? Não existia Telefone isso. fixo. Telefone fixo, né? Eu lembro que eu pensei assim, eu não vou ligar nada. Eu vou chegar lá, na hora que eu chegar, vou descer do ônibus e vou direto nessa farmácia. Vou lá. Se a mulher estiver lá bem, se ela não tiver, eu volto. Mas eu vou lá para deixar claro o meu interesse nessa vaga, entendeu? Tá. Eu saía da faculdade às 5 horas, eu ia chegar em Laranjeiras quase 7. Porque você pensa, a Fafabs era como é que fala? Vila Rubim. Olha isso. Da Vila Rubim, meu amor, de Transcol para Laranjeiras, você conseguiu visualizar? Sim. Essa era a vida da pessoa. Entendeu? Tava tudo certo. Eu falo que isso faz Todos parte. os dias. Isso vai moldando a gente, você concorda? Com certeza. Faz Faz parte dos isso para mim, desafios. isso era difícil? Para mim, não, isso era normal. Era o que tinha que acontecer, né? Ponto. E aí eu fui lá, cheguei lá, tava perto das 8 horas da noite e tal. E ela não estava, a proprietária não estava. E eu conversei ali com o balconista, falei com ele do meu interesse, falei que eu morava no bairro, falei que eu queria muito, que eu não tinha muitos horários, mas que de alguma forma a gente ia se encaixar. E no outro dia eu voltei, né? Eu saí um pouco mais cedo, voltei. E aí deu certo. Eu comecei a fazer estágio, Bacana. né? No segundo período de faculdade. No segundo período de faculdade, né? E isso foi pra mim, assim, Isso define muito o que você também já uma queria, né? escola, sabe? Assim, porque assim, uma empresa pequena, você faz tudo. Você atende no balcão, você atende no telefone, você faz a fórmula, você invasa, você rotula, você ajuda a fazer compra, você faz café, você limpa o banheiro, você arruma o estoque. Ué, Estagiário, né? você faz tudo, né? O famoso faz tudo. E é o que eu acho. Acho que se você quer aprender, Tem que estar disposto. tem que fazer. E tem que ter disposição para fazer, né? Concordo. E aí eu entrei nessa, estagiei lá durante todo o meu período de faculdade, né? Saí de lá depois de formada, algum tempo depois, que foi quando eu vim para a alquimia, né? Eu não sou fundadora da alquimia, eu acho que isso também é muito digno, justo de ser dito, né? Eu sou muito a cara da alquimia, as pessoas me reconhecem como a alquimia, e isso para mim é motivo de muito orgulho. Eu costumo me apresentar como Raigna da alquimia, né? A alquimia para mim é um sobrenome. Adotou a identidade, né? É isso, De verdade. é um sobrenome e eu tenho orgulho dele. Mas eu não sou a fundadora da alquimia. O fundador da alquimia é o Júlio Campanharo, né? Uhum. A empresa faz esse ano 34 anos de mercado, né? Olha que bacana. O Júlio também é farmacêutico, se formou, saiu e montou a primeira farmácia, né? E vem aí com esse tempo todo de mercado, atuando, né, de uma forma muito digna. Eu acho que se a gente não fosse muito criterioso, a gente não estaria aqui.
né? Porque o mercado seleciona, né? Então, eu vim trabalhar com o Júlio em 2000. Foi quando eu vim para a Alquimia, né? Eu me formei em janeiro de 2000, peguei meu diploma direitinho, certinho, e vim para a Alquimia em agosto. A Alquimia já era referência no estado, A Alquimia já era uma empresa grande. Na época a gente tinha drogaria e manipulação, né? Hoje nós estamos posicionados só com o negócio de manipulação. Mas na época era uma farmácia, a gente falava, farmácia Alquimia, sua farmácia completa. Porque a gente tinha de tudo. A gente atendia tanto com medicamentos industrializados, quanto com a manipulação na sua maneira mais ampla, né? A gente decidiu aí, o Júlio decidiu em 2009 vender a drogaria para a Rede Drogazil. E nós focamos na manipulação, né? A Drogazil chegou em Vitória comprando as lojas da Alquimia. As drogarias da Alquimia. As lojas físicas, né? Onde a gente vendia medicamento pronto, vamos falar assim, né? Então, a gente saiu desse mercado e ficamos com o nosso melhor mercado, que sempre foi a manipulação. Aquilo onde a gente era líder, onde a gente era referência, onde você tem melhor margem. Enfim, melhor mercado realmente. Sim. E de lá para cá, a gente está focado nele. Que bacana. E, então, quer dizer, eu vim para a Alquimia em 2000 como colaboradora, né? Fui contratada. Eu vim para trabalhar num setor de assistência farmacêutica, aonde eu recebia reclamações de clientes, dúvidas. Nem era na sua área diretamente. Na verdade, assim, a minha formação farmacêutica é generalista, né? Então, você atua em todas as áreas. E um grande engano dos farmacêuticos é acharem que eles vão poder só ficar no laboratório brincando de fazer fórmula. Eu falo brincando, gente, carinhosamente, porque é uma delícia. É o que a gente mais ama fazer. Eu sempre falo isso. Imagino. Se eu pudesse, eu estaria na bancada formulando, desenvolvendo. Porque eu amo fazer isso. Eu acho que é por isso que eu escolhi essa profissão. Por isso que eu quis ser farmacêutica para trabalhar com farmácia magistral. Mas o negócio, ele te exige muito mais, né? Você tem uma série de burocracias, você tem uma série de legislações, você tem que fazer treinamento de equipe, você tem que receber a fiscalização da vigilância sanitária, né? Você tem que visitar médicos, você tem que ter outras expertises que não adianta, né? E aí, mas o farmacêutico, assim como o médico, né? Ele é um profissional muito técnico. Ele tem uma formação técnica. Ele não tem formação em gestão. Ele não tem formação administrativa. Não tem. Isso deveria ser base em todos os cursos, deveria, né? Deveria. Pelo menos um período ali para esse... Uma noção, né? Do que tem no curso de administração, por exemplo. Sim. Né? Gestão de pessoas, que é o grande desafio de todas as profissões, não é verdade? A gente não tem essa formação. Então, eu era essa profissional técnica. E vim assim. E fui para trabalhar nesse serviço. Então, eu lidava com muitas pessoas. Eu lidava com toda a equipe de atendentes que a gente tinha, né? Com dúvidas sobre medicamentos. Eu lidava com a equipe de laboratório, que eu dava suporte à equipe de produção. Eu era o suporte técnico deles. E eu recebia reclamação, né? Que é o melhor cliente. Melhor cliente. Dá feedback. Melhor cliente. O cliente que está falando com você e está te apontando onde estão suas falhas. Ele é maravilhoso, gente, tá? Ele não é chato. Eu aprendi muito com isso. Muito de relacionamento que eu tenho hoje, eu aprendi com isso, né? Sim. Lidar com pessoas num momento de adversidade, onde elas não estão muito satisfeitas com você. E contornar essa situação. Isso é uma escola maravilhosa, né? Concordo plenamente. Não é verdade? Ué. E ali tava, tal. E aí desse setor, eu fui trabalhar num outro setor que eu acho uma delícia, mas todo mundo corre dele. Que é um setor de garantia de qualidade. A Alquimia estava numa época em que ela estava buscando certificação, né? A gente fez Prodifor, que é a certificação dos fornecedores da CSTE, hoje a Celor, né? Porque para você fornecer lá dentro você tem que ter. E ISO, uma agarradinha na outra. Na verdade, os programas são muito parecidos, semelhantes, né? Tá. Os requisitos são os mesmos, né? O Prodifor, na verdade, é uma maneira de deixar isso mais acessível para as empresas, tá? Então, eu entrei nesses 2 programas sem saber nada disso. Não foi vergonha, sabia nada. Sabe o que é nada? Nada. Não conhecia a norma, né? Achava que sabia o que era gestão de qualidade, mas eu sabia o que era garantia de qualidade, que é muito diferente. Porque eu era técnica. Totalmente. Né?
Então, eu tinha... Na minha cabeça, era garantia de qualidade. Não tem nada a ver. Gestão de qualidade, outra coisa, muito maior. Muito mais amplo esse conceito. Porque bota gente no meio, né? Garantia de qualidade é teste, é monitoramento, é controle, é papel. É muito mais fácil. Planilha. Quando você botou gente, complicou. Aí eu caí nessa praia, Claudinei. Cara, outra escola. Imagina. Outra escola. Aprendi muito no programa de certificação do Prodifor, né? E aprendi demais com o consultor de ISOs que a gente contratou. De Engenheiro. Minas, provavelmente. De Minas. Normal. Engenheiro. Engenheiro. O cara não tinha nada a ver com a área de farmácia. Eu falei, um engenheiro. Mas ele já tinha feito processo de certificação de várias farmácias, né? Esse cara chegou aqui. Gente, presta atenção. Eu que achava que sabia do meu negócio. Todo mês ele vinha e eu tomava uma surra. E eu falava, o que esse cara tá querendo me ensinar? E eu falava assim, mês que vem vai estar tudo bem. Porque não é assim, o consultor, ele vem, desse jeito, eu passei por esse ele processo. te dá a diretriz, mas é você quem tem que fazer, né? É isso aí. E eu falava, mas eu vou fazer. Eu sou competitiva, eu sou curiosa demais. Eu falo que uma das coisas que mais me move na vida é a minha curiosidade. Tá? Isso mas é não, bacana, né? Mas processo não, de aceitação. porque quando você sabe por quê? Quando você fala assim, eu sou curiosa, as pessoas entendem que eu sou mexeriqueira da vida dos outros. Não é isso. Não né? é isso. É. Quando você me fala de algo que eu não conheço, eu preciso saber, eu preciso entender. Minimamente. Eu acho bacana você aceitar isso, né, Ragnar? Porque ser curioso não é ser Não é ruim, né? Não ruim. Tem todo o lado positivo. Eu vejo assim. Isso me intriga. Você entende onde está a minha curiosidade? Sim, eu claro. não consigo. Se aparece um nome de um medicamento, de um produto que eu nunca vi, gente, eu tô nesse mercado há 25 anos. E toda hora aparece uma coisa que eu nunca vi. É muito dinâmico, né? E muito amplo. Né? Tá? E outra coisa, é um mundo inteiro com diversas fórmulas diferentes. É isso? Trazendo coisas diferentes. E quem é que acha que sabe tudo? E não tem mais nada pra aprender? Né? Então, esse aí vai pagar, né? Vai pagar e não vai demorar muito. Mas assim, então, a minha curiosidade é nesse sentido. Sim. Eu falo que desde muito cedo, desde muito pequena, eu percebo isso e isso me movimenta. Entendeu? Isso me movimenta. E aí eu perguntava muito, né? Eu sugava muito dele para eu poder entregar, porque eu queria me superar naquilo, né? Pô, no fundo era assim. Pô, como é que esse cara engenheiro chega aqui e vai querer me ensinar a trabalhar? E conhece mais os pontos críticos do meu negócio do que eu. Não dá certo isso. Eu preciso entregar. Então, nessa busca, eu aprendi muito. Sou muito grata. Ronaldo Barbosa. Se chegar até você. Se chegar lá, Ronaldo. Se você ouvir o podcast, vai me obrigar. Tá referenciado. Então, assim, e aí foi. Então, nessa transição, a Ragnar técnica, né, foi se transformando na Ragnar gestora. Empresária em si. Ok, até ainda não era empresária. Ainda porque não. eu ainda não era sócia da Alquimia, eu ainda era colaboradora. Colaboradora. Né? Ainda no processo de colaboradora. Ainda no processo de colaboradora. Eu trabalhei 10 anos, mais ou menos. 9 anos como colaboradora. Quase 10. E aí depois que o Júlio me convidou para essa sociedade. Tá? Então, assim, até falando um pouco disso, né? Eu acho que nesse processo todo, a gente foi moldando um pouco, mesclando essa visão técnica com uma visão gerencial, né? Eu fui aprendendo que não adianta eu ter um produto excelente só. Eu tenho que ter um produto excelente, sim, mas ele tem que ser viável comercialmente. Isso é importante, né? Eu tenho um produto excelente, a que custo de produção? Como é que isso chega no mercado? Na ponta, né? Isso vende? Tem mercado para isso? Ok? Sim, peguei a visão. Total. Isso é diferente. Com certeza. Existe criar o produto e destiná-lo, né? Isso. Você tem que saber o consumidor que vai chegar a esse produto. Você concorda? E a gente vê muito isso. A gente vê ideias maravilhosas, conceitos excelentes, mas que na prática não pegam, não emplacam, não vendem. Né? Sim, não com vendem. certeza. Ok?
Mas eu não pensava. Diversos exemplos disso aí. Não é isso? Então, eu não pensava assim. Eu aprendi a pensar assim durante esse processo de gestão de qualidade. Olha só que bacana, né? E muita gente acha que o processo de qualidade, de gestão de qualidade, é algo ruim, né? Que vai, um negócio chato. Realmente é, né, Agnes? Se você fizer só a burocracia para gerar papel, para passar na inspeção da certificadora, é chato. Mas agora, quando você entende a essência, né? Mas se você realmente viver aquilo e botar aquilo na tua vida... Sim. Por exemplo, hoje a gente não mantém mais certificação, né? Porque você tem um custo, Hoje a empresa não tem mais certificação. Porque não é objetivo mais para a empresa. Não, mas os critérios caíram. Sentido mais. Os critérios caíram. Só aumentaram, provavelmente. Não. Os requisitos deixaram de ser observados? Também não, né? Sim. Os aprendizados passaram? Não passaram. Porque eles não foram só para o papel. Eu vejo muito isso. Eu vejo, às vezes, as empresas gerando, porque elas precisam de um processo de certificação, seja 9001, seja 14001, seja a ONA, seja, né? Precisam, porque tem determinadas cadeias de fornecimento que exigem. Sim. E aí, muito do público-alvo da empresa, né? Com quem ela se relaciona comercialmente. E aí você contrata uma equipe para fazer aquilo, porque você precisa daquilo, aquilo é um custo alto, e você só vive isso, né? Então, pelo menos para mim, eu realmente vivi esse processo. E esse processo fez muita diferença no antes e depois da Raigna. Entendeu? Muita diferença. Bom, aí veio esse convite, né, pra vir compor. O Júlio até então... A Alquimia já tinha quantos anos de vida quando você veio a se tornar sócia? Tem 10 anos, mais ou menos. Ela já tinha 10 anos de vida. Não, eu tenho 10 anos, eu tô fechando 10 anos lá. Tá. Como sócia, entendeu? Uhum. Então a Alquimia tinha 25. Hoje a gente tá indo pra 34 esse ano, entendeu? Então, uma empresa de 25 anos de vida, você se tornou sócia dela a partir daí. Isso. E em 10 anos, gente, a mulher se torna a cara da farmácia. Referência, olha só. Isso é possível para você que tá aí pensando que tudo é difícil, né, Agnes? Se você perguntar para mim, Claudinei, se eu projetei isso, não tem? Não projetei. Isso foi acontecendo. Foi natural. Foi. O seu processo de desenvolvimento. Foi natural. E isso é tão bacana porque o seu propósito era muito bem definido. Era trabalhar com isso. Você tinha muita clareza nisso. E sempre. Isso foi gerando um desenvolvimento na sua carreira, onde hoje você se torna a cara de uma empresa de 35 anos, onde você é sócia 10. Talvez você seja a sócia que menos tempo está na empresa. Não, sim, com certeza, né? O Júlio tem muito mais tempo, ele continua lá, trabalha todos os dias e tal. Então, não tem nem como. Eu nunca vou me igualar, né? Em tempo a ele. Mas, assim, esse convite é algo gratificante pra mim, né? Porque é um reconhecimento do meu trabalho, né? Tipo assim, o Júlio é fundador sozinho. Estava lá sozinho. Ele precisava de um sócio? Obrigatoriamente não. Né? Mas ele via, eu acredito, né, uma pessoa com potencial para expansão, para perpetuar essa história e também como uma forma de não me perder, não é? Também. Porque você, como empresário, quando você tem uma pessoa boa do teu lado, você tem que manter ela do teu lado. Claro. Isso é inteligente. Tem que trazer ela pra você. Isso é inteligente. Sim, né? É estratégico. Então, né, assim, isso não foi... de um cenário. Isso não foi de bobo, nem de bom, nem de nada. Isso foi estratégico. Sim, claro. Total. Né? Total. Muito gratificante pra mim, mas claro que foi uma decisão estratégica dele. Sem dúvida. E pra você também foi interessante, né? Lógico, por isso que eu tô aqui até hoje. Mas assim, as pessoas me perguntam muito isso. Agnes, você projetou? Não, não projetei. Pelo contrário, eu sempre dizia que eu não ia ser proprietária de farmácia. Porque você estava tão fixada na técnica. Eu sempre trabalhei muito, trabalho muito, né? Eu sempre trabalhei muito. E o meu marido fala pra mim assim, você já é dona de uma farmácia, né? Porque eu nunca fui aquela pessoa que batia a porta, ia embora e esquecia do trabalho. Porque o funcionário, se tem uma vantagem em ser funcionário, é essa. Você tem horário. Você tem um horário. Você poder falar, acabou meu horário de trabalho, eu não vou responder o telefone, né? É você ter suas férias, seu 13º, seus seguros todos. Existe uma série de vantagens na CLT. Existe, gente. Com certeza. Existe, né? Mas assim, quando você é mais incomodado, acho que a palavra é essa. Pode ser. Né? Você não consegue fazer isso. Então, eu nunca fui essa funcionária
que conseguia falar, acabou meu expediente, chega. Isso aqui não é meu, é seu. Nunca fui, né? Nunca fui. E com certeza, o Júlio viu isso. Sem dúvida. Você concorda? Não é à toa que... Porque você não vai convidar para ser o sócio o funcionário que bate ponto. Principalmente princípios, né? Você vai? Ragnar, Não vai. Claro que não. Né? Você não vai. Então, enfim, mas isso aconteceu. Eu não projetei, não. E continuo. Eu sempre fiz esse trabalho comercial que eu faço hoje na Alquimia, eu sempre fiz. Que bacana. Você já fazia antes Já quanto fazia, CLT? eu já visitava, eu já treinava equipes de propaganda médica, eu já tinha meu pezinho assim no setor de... Eu falo que propaganda médica é um pouco marketing e um pouco comercial, né? Sim. Ela transita ali, no meio dos dois. Eu sempre fiz. Então foi natural para você também, né? Essa foi. transição. E sabe o que acontecia? As pessoas chegavam perto de mim, nos eventos, nos congressos, nas palestras, nos cursos. Elas olhavam para mim e falavam assim, você é a dona da farmácia? Eu acredito que essa pergunta vinha de uma percepção, né? É o posicionamento da pessoa que está ali trabalhando. Você não tem essa sensação? Sim, tá. Com certeza. E aí eu falava assim, não, eu sou farmacêutica, eu sou responsável pelo departamento técnico, pela propaganda médica, tal. Ah, tá bom, beleza. Acabava a conversa, tá? Cerrava ali, né? Cerrava ali. Depois que veio esse convite, eu continuei fazendo a mesma coisa, né? E as pessoas chegavam e falavam assim, você é a dona da farmácia? Eu falava, sim, eu sou uma das diretoras, né? Sou uma das diretoras. Ah, então, olha, eu tô querendo fazer um evento assim, eu quero fazer não sei o quê, eu quero uma parceria para isso, eu quero fazer um encontro de mulheres, eu quero fazer uma aula com um médico, você me indica um médico para ir lá fazer uma palestra para as minhas clientes? Ou seja, a conversa evoluía. Sim. Né? Preconceituoso, talvez? Não. Normal. Normal. É natural, né, Ragnar? Normal. Você quer falar com quem resolve? Justamente. A pessoa quer sempre falar direto com o dono, né? Se você é um empresário, não é? Sim. Você quer falar com outro empresário. É óbvio. Não é? Total eu não acho. sentido. Depois de algum tempo com essas respostas, eu comecei a perceber, porque no começo eu não percebi que estava acontecendo isso. Depois de algum tempo eu comecei a perceber, entendeu? E aí eu falei, vamos fazer uma autoanálise, né? Poxa, as pessoas então eram preconceituosas, porque eu estava lá do mesmo jeito, fazendo o mesmo trabalho, com os mesmos produtos, com a mesma dinâmica. E eu poderia resolver, porque eu tinha autonomia. Ela não sabia, mas eu tinha, né? Sim. Então, se ela continuasse a conversa, eu ia fazer, né? Mas aquela oportunidade, ela foi vetada pelo simples fato de eu não ser, para aquela pessoa, a pessoa com quem ela queria se... Isso, sim. Naquele momento, concorda? Naquele momento. Eu não era. Ela não me reconhecia com essa autoridade, com essa autonomia. Então, ela parava de falar. E faz total sentido, né? Isso, porque a pessoa, ela criava um bloqueio a partir disso daí. Porque ela falou assim, eu acho que ela é a dona. E ela ia nessa intenção... Isso. Recebia um balde de água fria na concepção dela. Isso. E ela poderia dar continuidade. E parou. Por ali. E parou, né? E hoje eu vejo que não é um erro isso, não. Não é um erro. Eu não julgo as pessoas. Sim. E vários desses empresários e empresárias eu vinha me conectar depois, né? Num outro posicionamento. E eu hoje entendo, no grau de maturidade que eu alcancei hoje, eu entendo que não tem nada de errado nisso. São perfis diferentes, né? Talvez não é o seu, não é o meu. É o mundo como ele é. É isso aí. E a gente tem que encarar isso daí, né? A gente não tá aqui, assim, tem nada contra os coaches, inclusive. Então. Acompanho muitos aí, mas assim, não estamos aqui para acordar e ver um céu cheio de nuvens e falar que vai ser um dia de sol, né? Céu de brigadeiro, azul. A gente tá aqui para aceitar a realidade. Tá cheio de nuvem, beleza, vamos levantar e vamos embora assim mesmo, né, Ragnar? É o que eu acredito. Ragnar, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Você já falou muito. Você viu que eu falo bem, né? Que bom, né? Eu solto a língua. Gosto, assim que é bom. Mas você já acabou falando bastante coisa, mas eu gosto de brifar porque é interessante e as pessoas querem sempre saber quais os maiores desafios da nossa vida. Porque eu sei que nem tudo nesse processo de história que você me contou, você foi contando a história. Mas com certeza teve aquele momento que você chegou em casa e falou assim, puta merda, hoje deu ruim. Deu ruim, minha vida vai dar ruim e você teve que ter um insight ali e sair disso
e ter uma reviravolta na sua vida, um ensinamento. Então, assim, dentro Vários. desses desafios, acredito que vem o nosso maior crescimento. Inúmeros. Inúmeros, gente. Eu acho assim, é aquela coisa, né? As pessoas olham e falam bem assim, nossa, de uma hora pra outra, olha, né? Você quer ver? Sorte, né? A famosa sorte. Deixa eu contar uma história pra você. As pessoas me veem, elas olham pra mim, elas ficam falando assim, você tá sempre arrumada, você tá sempre de salto, você tá sempre maquiada e tal, não sei o quê. Como é que você consegue? Eu recebo muito essa pergunta, muito, né? Tá bem, cuida da saúde, tá magra. Isso é uma coisa que me perguntam demais. Ontem, aconteceu uma história assim, fenomenal. A pessoa virou pra mim e falou bem assim, você vai na sua empresa quantas vezes na semana? Eu falei, todo dia, né? Porque ou eu tô no escritório, ou eu tô nas clínicas, nos consultórios, trabalho todos os dias. Né? Todos os dies. Todos os dias. Ela falou, todos os dias? Eu achei que você ia assim uma vez na semana, uma vez a cada 10, 15 dias. Eu falei, mas como isso? Achei que você tivesse uma pessoa da sua confiança que fosse resolvendo as coisas pra você, e você só de vez em quando, né? Aí eu falei, eu entendi bem. Você é mais uma que acha que eu não trabalho. Que às vezes a gente passa o dia inteiro numa correria tão grande. Isso é um desafio pra você, Ragnar? Essa questão das pessoas acharem isso? Não, desafio não. Isso não tem impacto em mim. Tanto não tem impacto que eu devolvi pra ela, você concorda? Sim. Tá? Então eu falei, aqui, você tá muito enganada. Eu trabalho todos os dias, né? Por exemplo, ontem, eu saí de casa às 8 da manhã, eu cheguei às 11 da noite. A gente fez um treinamento da equipe de vendas ontem. Cheguei em casa às 11 da noite. O dia inteiro, entendeu? Hoje, eu vou até umas 9h30, 10 horas, com certeza fora de casa. Eu já saí pronta pra todas do dia, pra vir gravar com você, pro evento da noite. Eu falo que aquela figurinha de já tô com a roupa de ir, é minha, não tem? Ela foi inspirada em mim. Que eu já levanto pronta. E eu acho que isso tá muito relacionado ao que você perguntou, né? Porque os dias não são fáceis. Eles não são fáceis. Durante o dia, a gente tem muitos desafios para ultrapassar, né? E você precisa ter o seu objetivo, a sua resiliência, a sua persistência naquilo que você quer, entendeu? Saber por que eu tô aqui, o que eu tô fazendo, aonde que eu vou, né? Qual é a finalidade disso, gente? Porque se for frouxo, você vai parar pelo meio do caminho. Vai parar. E eu vejo as pessoas hoje esperando algo que as motive. Não tem assim? E a gente fala muito disso com a equipe, né? Como motivar a equipe, motivar pessoas, né? Mexer com elas. Gente, a motivação tá aí, cara. Ela tem que estar aí. Dia a dia. Dentro de você. Dentro de você. Entendeu? Não sou eu. Eu posso até te dar algum fator, algum gatilho, algum incentivo motivacional. Mas a motivação é sua. A motivação é sua. Um direcionamento, talvez, né? Algo assim. É isso, entendeu? A motivação é sua, né? E se não for sua... Eu acredito, total. Eu não tenho como colocar lá aí dentro. Isso é impossível, tá? Isso vai pro corte, né? Ficou legal. Vai pro corte. Mas os desafios são muitos. Mas assim, na sua vida, eu sei assim, uma mulher, mãe, foi CLT durante muito tempo, esposa, mãe, esposa, empresária, e hoje eu sei que você tem diversos outros negócios, eu quero que você fale um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas sim, na sua vida, qual foi, nessa história sua, para chegar até hoje, a 10 anos de sociedade, ser dona, ser a cara da empresa, qual foi o desafio assim que bateu e foi difícil virar, você acha? Eu vou te falar de um que eu acho que foi um dos maiores, tá? Aceitar que pessoas vão durante esse processo. Entendeu? Isso é muito bacana, porque a gente maqueia isso. A gente tem um monte de gente perto da gente, mas que não quer nada do seu sucesso, querido. Não quer. Ele tá ali, ele bate nas suas costas, ele fala, entendeu? Mas na hora que você realmente acha seu caminho, e na hora que você quer dar um salto, quer subir um degrau, ele te força pra baixo. Ele não quer que você chegue no nível dele. Não quer. E olha pra câmera e fala qual nível geralmente são essas pessoas? Normalmente as pessoas estão ali do seu ladinho, um pouquinho acima de você. E aí elas são suas amigas porque você não as ameaça. Ainda, né? Tô falando na visão delas, tá, gente? Que eu acho que sucesso de ninguém ameaça sucesso de ninguém. Mas é a visão delas. A gente tem que entender isso, tá? E é muito triste de você
perceber. A gente demora a perceber, porque você não acredita que aquela pessoa tá te dando aquela rasteira. Então, quando você percebe, é um baque. Aí você não aceita, você acha que não é, você nega, você não quer ver, entendeu? E na hora que aquilo se descortina na sua frente, aquilo tira seu chão. Tira seu chão. E aí você tem que digerir, sabe? Assim, falar, tudo bem. Você vai ficar no seu lugar e eu vou seguir no meu caminho. E também não precisa que você morra. Tá tudo certo. Você fica ali, entendeu? Eu não tenho esse desejo, essa coisa de que as pessoas se deem mal. Pelo contrário, eu quero que você flua na sua vida. Isso aí. Só libera a minha. Libera a minha que tá bom. Entendeu? Isso é tão bom você falar isso, Ragnar, porque as pessoas tem tanta gente presa nisso e às vezes a gente sofre tanto, né? Isso. De pensar assim, cara, mas por que essa pessoa fez? Gente, é tão natural isso acontecer. Isso! Você não é exclusivo. Não é. Entendeu? Eu acho que a gente olhar mais de perto, todo mundo tem uma história parecida pra contar, né? E eu passei por isso com algumas pessoas que eram, pra mim, muito valiosas. Entendeu? E eu percebi que eu as valorizava muito e elas não me valorizavam nada. A verdade é essa. E essa constatação é dolorosa. Realmente dói muito, é algo que faz total diferença. Ô, Ragnar, infelizmente a gente tem tempo, né? A gente tem que seguir. Eu falo só um pouquinho, né, Claudinei? Ah, que bom. Eu gosto assim, que flui a conversa, né? Dois que falam um pouco. Você acertou, hein? Deu certinho. Primeiro e segundo. Que bom. E eu gosto assim, que a gente realmente bate um papo e o público com certeza gosta assim também. Ô Ragnar, eu queria que você contasse aí sobre os seus novos projetos, o que tá vindo, e depois já deixasse um recado para esse pessoal que tá nos assistindo, uma mensagem, algo bacana para eles aí. Tá. Eu tenho mais 2 projetos. Um é a Ultrabem. A Ultrabem é uma empresa de suplementos focada em venda online, tá? Nós só temos 2 produtos hoje. Um produto para sono, um suplemento para sono, um suplemento para emagrecimento. Esse é um negócio que ainda está nascendo, mas é um negócio no qual eu acredito muito. Esse de sono eu já estou interessado. Tá? Já te falo agora, querida. O Sleep Ultrabem. Vou deixar a dica para todo mundo, tá? É uma melatonina composta, uma composição sinérgica maravilhosa. Tenho certeza que se você tomar, você não vai querer outra coisa na sua vida. Já quero. Agora, link passando na timeline. Mas é Ultrabem, né? E eu tenho um outro negócio mais novo, que na verdade é uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, mas eu nunca posicionei ela como negócio. Vê se você entende, né? Ao longo desses meus anos aí, dentro de laboratório, nas visitas, nos cursos todos, né, de manipulação, de formulação, eu venho acumulando um conhecimento muito específico em personalização. Né? O negócio magistral é um negócio de fórmulas personalizadas. É a sua necessidade, é a sua individualidade acima de tudo, né? E mais que isso, a gente tem que tornar isso viável para o paciente, para o cliente, né? Sim. Porque se você solta a mão hoje numa prescrição, você pode ter fórmulas caríssimas, que a pessoa teria o mesmo resultado de uma forma mais otimizada. Sim. Com custo menor. E um menor custo traz adesão, né? E ninguém vai ser transformado por a fórmula que usa um mês. Não vai, gente. Você vai, eu vou começar a fazer uma suplementação, vou começar a fazer um tratamento de terapia individualizada. Um mês de tratamento vai me transformar? Não vai. Você tem uma vida toda de hábitos errados que você precisa corrigir e que você precisa mudar isso dentro do seu corpo, reprogramar a sua saúde e a sua fisiologia. Então, você precisa de tempo. Então, se esse tratamento não for sustentável no teu bolso, não adianta de nada. Você não vai fazer. Então, eu hoje penso das 2 formas. Eu penso em fórmulas otimizadas, personalizadas ao máximo e sustentáveis no bolso do meu cliente. Então, hoje você trabalha junto com os médicos para chegar num time legal aí, para que chegue no mesmo resultado das fórmulas caríssimas, talvez. Exato. Eu tenho um programa que é o PharmaFollow, que ele é um acompanhamento farmacêutico, né? Onde eu vou sentar do lado do profissional de saúde. Pode não ser só médico, pode ser nutricionista, pode ser um dentista, pode ser, né? Pode ser outras categorias de profissionais de saúde. Para ajudá-lo a desenvolver e a, principalmente, raciocinar dessa maneira. Porque eu não vou encher ele de fórmula pronta. Porque fórmula pronta não é para todo mundo. A gente tem que desenvolver
conhecimento dos insumos, porque a gente tem uma variedade enorme de suplementos e insumos farmacêuticos, e saber combinar isso de maneira sinérgica é uma ciência, é uma expertise, e isso eu posso colaborar muito com o profissional. Ele não aprende isso na faculdade. O médico, ele aprende a diagnosticar. Ele olha para você, faz a anamnese e dá o diagnóstico. Qual é o seu problema? Agora, qual é a solução raiz da coisa? Qual é a solução para a causa raiz do problema? A faculdade ensina ele a prescrever para aliviar sintoma. É diferente, né? Então, dentro do conceito de saúde integrativa, essa interação médico-farmacêutico, profissional de saúde com farmacêutico, ela é muito requerida. E aí eu venho apresentando isso ao mercado com uma excelente aceitação. Eu achava que os profissionais de fora iam me contratar. Eu achava que os profissionais daqui não iam querer me contratar, porque eles têm acesso a mim através da farmácia, né? Mas eles entenderam que isso não é uma visita simples. Isso é um trabalho muito maior. Realmente personalizado. Né? Parabéns, tá? E foi muito gratificante para mim. Porque você ser valorizado dentro da sua casa, você sabe disso, prata da casa não tem valor, né? Sim. Então, quando você vê as pessoas que estão próximas a você te valorizarem, darem referência, darem depoimento do seu trabalho, meu Instagram tá cheio de depoimentos de profissionais do meu trabalho. Isso é muito legal. Isso é muito gratificante. Isso é muito legal. Sem dúvida. Então, esse é meu filho mais novo, tá? Nasceu esse ano e tá aí para os profissionais que quiserem contratar. Que bom, que bacana. E, Ragner, isso deixa, assim, muito um insight de que sempre é possível inovar, mesmo na sua área, né? Com certeza. Mesmo já fazendo o que você já faz, como certeza. você mesmo disse. Ragner, deixa aí os seus arrobas e deixa aí também uma mensagem pra galera, tudo. Então, gente, ó, @Ragner Vasconcelos é o meu Instagram, né? @Farmácia Alquimia Oficial, Instagram da farmácia, e @UltraBemOficial, que é o Instagram dos suplementos, tá bom? São os 3. E assim, uma mensagem, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que, para as mulheres principalmente, né? Assim como eu, é difícil, mas não é impossível. A gente consegue sim conciliar, né? Pessoal, profissional, trabalho, empresa, casa, filho, né? Eu acho que preciso registrar aqui, né? Que se não fosse o meu maridão, não ia ser tão fácil, tá, gente? Parceria, né? Pô, parceria, suporte, apoio, entende o que eu tô fazendo, entendeu? Isso é bacana. Primordial. A gente tá de acordo nesse projeto, né? Então, parabéns por falar isso, tá? Não é, boy? Isso é importante. Vem cá. Muito eu importante. não sou dessa que vou chegar aqui e falar, eu sou a Mulher Maravilha, tá, gente? Eu dou conta de tudo, resolvo tudo sozinha. Que isso, gente? Nem preciso ser. Nem é bom. Eu não quero ser sozinha na vida. Imagina o esforço danado que você ter quer ser sozinha, tudo bem também. Eu tô falando que eu não quero, né? Eu escolhi viver casada, eu escolhi ser mãe, então isso é escolha. Então eu quero pai, quero marido, quero suporte, quero amigo, quero companheiro, quero namorado, quero tudo isso. Entendeu? Mas dá pra gente conciliar. Dá pra conciliar. É possível ter uma harmonia. É tudo maravilhoso? Claro que não. Claro que não. A gente tem altos e baixos, a gente tem problemas sim, a gente discute sim, a gente tem que aparar as arestas, mas dá certo. Se for um propósito comum, dá certo. Acho que é isso. Que bacana, Ragner. Eu quero te agradecer aqui mais uma vez por ter aceitado esse convite e ter trago esse conteúdo aqui gigantesco, porque quem não aprendeu aqui hoje com você, não tem como aprender mais, né? Foi um prazer pra mim. Foi uma honra, tá? Obrigado mesmo, de coração. Estivemos aqui com o segundo Connect Work, trazendo Ragner aqui, Vasconcelos, trazendo esse conteúdo para vocês. Fiquem ligados que essa é a cultura do Connect Work, trazer a verdade para vocês, o que os empresários do Espírito Santo e do Brasil fazem no seu dia a dia e criaram na sua vida para chegar nos resultados que tem hoje. Até o próximo episódio. Parabéns pela iniciativa. Ficou bem legal. Valeu, minha amiga.